Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela, sou brasileira, moro aqui na Espanha já fazem quase 4 anos e no vídeo de hoje eu vou contar como que a gente conseguiu alugar nosso primeiro apartamento aqui. Esse é um tema bastante difícil, assim, não de falar, mas porque é difícil realmente, acho que é uma questão na Europa inteira, né? Essa questão imobiliária, difícil realmente de alugar casa. Então, pra gente que é imigrante, o verdadeiro luxo é a gente conseguir alugar uma casa, não ter que dividir casa com outras pessoas estranhas. E felizmente foi o que aconteceu com a gente conseguiu alugar um apartamento só nosso. Só que num contexto de interior, cidadezinha pequena, meu marido já tinha família aqui, já tinha alguns conhecidos, e foi através disso que nós conseguimos alugar. Então, nós chegamos aqui na Espanha, na Galícia, no norte da Espanha, e a nossa intenção não era ficar numa cidadezinha do interior, que é onde a família do Igor mora, né? Nossa intenção era ir para uma cidade maior, como Vigo, Corunha, porque a gente achava que ali a gente ia ter mais possibilidades de trabalho, a gente ia se acostumar melhor, porque a gente estava vindo de São Paulo, né, da capital, a gente sempre morou ali. Então a gente achava que seria o ideal. Só que a gente começou a ver que seria muito difícil alugar casa. Desde o Brasil, a gente sempre estava ali buscando apartamentos, dando uma olhadinha para alugar ali pelo Idealista e pelo Fotocasa. Esses são os principais dois sites, aplicativos aqui de aluguel e de compra de casa. Então a gente sempre estava dando uma olhadinha ali, deixavam alguns com um coraçãozinho assim como favorito. E quando chegou aqui na Espanha, nós começamos a ligar para esses proprietários que anunciam ali e marcar visitas nos lugares. A gente visitou muitos apartamentos, não sei dizer assim, sei lá, acho que quase 10 apartamentos a gente chegou a visitar. E aí o proprietário mostrava o apartamento, tudo, e quando ele começava a falar das exigências para alugar, a gente já murchava, assim, porque a gente sabia que não ia conseguir, porque eles pediam 2 contratos de trabalho, né, o meu e o meu marido, as 12 últimas nóminas, um aval bancário ou um fiador, e eram exigências que pra gente que tava acabando de chegar, a gente não ia ter. A gente acabou de chegar, a gente não tava nem trabalhando ainda. Então, o que a gente começou a fazer? Quando a gente gostava ali do apartamento, a gente fazia uma proposta pro proprietário, explicava a situação, que a gente tinha acabado de chegar, não tinha trabalho ainda, mas que a gente tinha uma reserva financeira que a gente podia pagar 6 meses adiantado do aluguel. Para eles não fazia diferença nenhuma. Não queria saber, a gente falava, então, 1 ano de adiantado aluguel. Para eles, isso de ter o dinheiro adiantado não era uma garantia. Para eles, garantia é que a gente cumprisse as exigências dele, que é ter basicamente carteira assinada, né? Ter um emprego fixo aqui. Se você trabalhar mais de 3, 4 anos na empresa, melhor ainda. Então a gente foi vendo que cada vez mais estava ficando difícil, estava funilando ali, a gente não estava conseguindo se encaixar ali no perfil que os proprietários queriam para alugar. Aí essa ideia de morar numa cidade grande começou a se afastar. A gente falou, então, a outra opção que a gente tem é ficar aqui na região onde a sua família mora, que é uma área mais rural, mais de aldeia, né, afastado mais de tudo, não tem serviço de transporte público, não tem os serviços básicos assim, muito que dá para você ir a pé, tudo tem que fazer de carro. Mas enfim, falamos, vamos tentar por aqui. E aí, um primo do Igor, que eu já falei dele num outro vídeo aqui, mostrei até uma foto dele, o José, ele um dia tava numa cafeteria, num bar, conversando ali, tomando o café dele, e ele falou que tinha uns familiares que tinham chegado do Brasil e que estavam procurando casa para alugar o apartamento. E aí o dono do bar falou, o fulano ali, o senhor tá alugando o apartamento, fala com ele. Aí ele foi lá e falou com esse senhor, ele falou, bom, traz eles aqui, pra eles visitarem o apartamento, se eles gostarem, a gente conversa. E aí a gente foi visitar esse apartamento, não é especificamente na cidade da família do Igor, que é a cidade que a família do Igor mora tem 4 mil habitantes. Era uma cidade um pouquinho maior, de 8 mil, pelo menos tinha o dobro de habitantes, né? Mas era uma cidadezinha já que ali tem os serviços básicos que você pode ir a pé, tipo um supermercado, uma farmácia e tal. E aí a gente foi visitar esse apartamento, chegando lá, era um apartamento bem antigo. Além de antigo, assim,
eu acho que a pessoa que morava lá era fumante, então tava um cheiro, assim, terrível de cigarro. A gente não é fumante, então aquilo incomodou a gente. Além disso, as cores do apartamento, gente, eu não sei, várias casas que a gente vê anúncio e for visitar, tem essas cores. Os espanhóis parece que gostam dessas cores, tipo um laranja, um verde-limão. Tinha um quarto que era verde-limão. Falei, como a pessoa consegue dormir aqui no quarto, sabe? Parece que tá fluorescente o quarto. E aí, além disso, os móveis muito velhos, umas roupas de cama da época do Dom Pedro, umas cortinas velhas. E aí eu fiquei meio assim, o apartamento era bom, você via que era bom, assim, 3 quartos, grande, numa localização ali boa, né, na cidadezinha. E aí a gente ficou meio assim, eu e o Igor conversamos, falamos, e aí? Não é aquele ideal que a gente tinha na nossa cabeça, né, que a gente queria uma coisa mais ajeitadinha, mais moderna e tal, mais confortável, mas era a única pessoa que falou que alugaria pra gente. A gente perguntou quais eram as exigências, ele falou, nada, me paga um depósito, que é um mês ali do aluguel, e mais um mês de aluguel que vocês já vão morar, o primeiro mês, e me dá o DNI, o documento de vocês. Na época o DNI do Igor nem tinha saído ainda, acho que a gente fez o contrato com o passaporte dele e não teve problema nenhum, foi ali numa imobiliária, fez o contrato, pagamos o depósito, mais o aluguel, e já mudamos. A gente pediu pra ele pra pintar o apartamento. Aí ele falou que tudo bem, que podia pintar, só que ele não ia pagar essa pintura. Então a gente se encarregou disso, compramos a lata de tinta, o Igor foi lá, pintou. Tem até vídeos, eu não gravei isso, não tenho vídeos no meu celular, mas na época eu fiz stories no Instagram. E aí eu consegui achar esses stories e a única forma que eu consegui aqui de mostrar pra vocês é gravar a tela do celular. Deixei passando aqui os stories. E tem aí a gente pintando o apartamento. Tem o depois do apartamento já pintadinho, então eu vou deixar passando pra vocês aqui rapidinho, pra vocês terem uma ideia de como que era esse apartamento. E quanto que a gente pagava de aluguel aí? A gente pagava bem barato, como é uma cidade de interior, sem muita infraestrutura, sem nada, a gente pagava 375 euros de aluguel. Era um prédio ali relativamente pequeno, de quatro andares, eu acho. Então não tinha essas coisas de pagar comunidade, né, que é o condomínio, não tinha nada disso. Então a gente pagava os 375 direto pro proprietário, ele pedia para pagar em espécie para ele. Acho que por uma questão aí de impostos, né, para não ter ali o registro, então na conta dele esse dinheiro. E então ele pedia para ele, todo mês ele ia lá, no começo do mês a gente pagava ele. E foi assim, a gente ficou aí nesse apartamento por um pouco mais de um ano. E qual eram os problemas desse primeiro apartamento, né? Além de ser muito velho, ele tinha as janelas, que eles chamam aqui do vidro simples, não é um vidro duplo. Então, no inverno, passava muito frio. Então, aquele frio de fora entrava para casa, a janela ali não vedava bem o frio. Então, a gente passava muito frio ali naquele apartamento. Não tinha nenhum sistema de aquecimento, de calefação na casa. A gente comprou um aquecedor, assim, portátil. Se a gente tava no quarto, ficava o aquecedor ali. Se a gente ia pra sala, levava o aquecedor pra sala. E aí a gente passou muito frio, gente, e era um apartamento que ficava numa rua que não pegava sol nem no verão, então ainda tinha esse fator. Às vezes a gente tava de casaco dentro de casa com frio, a gente saía na rua tava mais quente que dentro do apartamento. Um segundo ponto, que era complicado, é porque a gente morava na rua de uma feira. Até que não era tão assim, incômodo, porque a feira aqui não começa tão cedo igual no Brasil, que começa aí 4 da manhã, né? 5 da manhã. Que começa assim ali por volta das 7, os feirantes começam a chegar, a montar, mas aí começava a fazer barulho, a gente acordava, e justo em frente à janela do nosso quarto tinha uma barraquinha lá, que vendia, nem lembro o que vendia, mas ficava um megafone lá falando. Até hoje eu não entendo o que eles falavam lá, não sei o que lá, 2 euros, não sei o que lá, 3 euros. E era o dia inteiro ali, de 7 da manhã até acabar a feira, aquele som ali. Só que o pior ainda estava por vir. A gente não sabia, mas o pior ainda estava por vir. Na época de Páscoa, nessa cidade que a gente morava, tem uma grande festa muito conhecida, que é a festa da Páscoa, que duram aí 3 semanas. Então, essas 3 semanas não tem feira, que as feiras eram aos domingos, são aos domingos até hoje, né? Então, durante as 3 semanas não tem feira e todos os dias tem festa.
e era sempre ali na rua da nossa casa. Então eles fecham várias ruas da cidade, assim, praça e tal, e eles montam aqueles parquinhos de diversão, sabe? Com roda gigante, carrossel, carrinho de bate-bate. Montam palcos, assim, 2 palcos pra ter show aí com as bandas e tal. Todo dia tem show e todo dia depois da siesta, que é a hora do descanso aí dos espanhóis, depois das 5 da tarde, cada brinquedo desse tem um dono, né? A pessoa é o dono daquele brinquedo. Então o dono, ele quer chamar atenção pro brinquedo dele ali, para as crianças brincar. Então é um som altíssimo, uma música altíssima, e misturava o som da banda, misturava o som de cada um dos brinquedos. E assim, como eu falei, a janela do vidro simples, o som todo entrava pra nossa casa, tinha hora que a janela até balançava, assim, com o ruído. Então eram 3 semanas, assim, que a gente não conseguia descansar. Então imagina você que ter que trabalhar, levantar no outro dia cedo, ou chegou cansado em casa, quer dormir, e não consegue por causa desse barulho. E aí a gente nem sabia que tinha essa festa, descobriu ali no mês de abril, quando começou ali na época da Semana Santa. E a gente falou, meu Deus, não dá pra ficar nesse lugar. Já tinha tudo isso, né, do apartamento ser antigo, do frio, da gente não gostar muito da cidade, porque a cidade não é uma cidade muito... comparando com outros lugares que a gente conhece aqui, no geral, as cidades aqui na Espanha são muito bem cuidadas. Mas essa especificamente, ela é meio largada, assim, não é muito bem... E a gente até hoje não gosta nem de muito lá nessa cidade. Então, o que aconteceu? Eu comecei a espalhar a notícia que eu queria alugar outra casa. Então eu falava pra todo mundo que eu conhecia, pra os colegas de trabalho, pessoal da família, qualquer pessoa, o Igor também, com os colegas de trabalho dele, ia falando, ai, se você souber de um apartamento, podia ser na mesma cidade ou em outro lugar. Então a gente sempre tava ali buscando uma alternativa melhor, né? Pra gente ter mais conforto, principalmente pro frio. O frio que me incomodava demais. E aí uma colega de trabalho minha, um dia ela falou, eu comentei com ela, e um dia ela se lembrou, ela falou, olha, eu conheço um senhor que tá terminando de reformar uma casinha de pedra. Ele restaurou a casa, só que fica numa aldeia, fica longe daqui, é bem afastado, não tem nada, meio isolado, acho que você não vai querer. Eu falei, não, vamos visitar, vamos ver como é que é, né? Aí ela ligou pra esse senhor, ele falou, pediu pra marcar numa cafeteria, a gente foi lá, na mesma hora, assim. A gente foi lá, ela me apresentou pra ele, eles são amigos de muitos anos. Ela me apresentou pra ele e aí a gente já foi conversando, parece que ele já foi gostando de mim. Aí eu já falei da família do Igor, que esse primo do Igor é bem conhecido aqui na região. E aí já dei a carteirada, já falei o nome do José. E aí ele, eu conheço. E coincidentemente, a esposa do José é prima da esposa desse senhor que ia alugar essa casa. Então já gerou ali uma conexão, né? Isso aqui é muito importante. Na cidade interior, você tem que conhecer alguém que te conhece, ainda mais a gente que é imigrante, é estrangeiro. Para eles terem alguma confiança na gente, é muito importante isso. Então aí ele falou, olha, é uma casinha assim pequena, eu vou te alugar barato, porque eu não quero... Não é a minha fonte de renda principal, o aluguel dessa casa, eu só quero alguém para cuidar dessa casa. E aí eu imaginava assim, por ser uma casa, eu acho que vai ser mais caro que o apartamento, né? Então eu tava disposta a pagar ali até 500, 600 euros pelo aluguel da casa. Aí eu falei, então eu vou conversar com meu marido, a gente marca de visitar a casa. Aí ele até brincou assim, falou, mas se você gostar, quem manda é a mulher. Se você gostar, você sabe que vai alugar. E aí já saímos ali meio conversados, né? Eu fiquei de conversar com o Igor. Aí entrei no carro com essa minha colega de trabalho, com a Isabel. Aí ela falou assim, você quer ir lá olhar a casa? Aí eu falei, eu quero. Aí ela falou, então eu vou te levar lá. Aí a gente tava indo de carro, e aí a gente passou assim, o Igor tava passando na rua, não sei o que ele tava indo fazer. Aí eu, para o carro aí, meu marido. Aí eu falei pra ele, aí ele entrou no carro, a gente foi lá visitar a casa, né? E aí ela foi dirigindo, foi indo, foi entrando cada vez mais assim pra dentro da cidade e subindo o morro. Eu falei, meu Deus, vou morar lá no alto da montanha. E aí quando chegou, realmente é um lugar isolado, assim, é uma aldeia que fica bem no alto, assim. Mas aí ela mostrou a casa um pouco de longe, ela não quis chegar perto para os vizinhos não ficar vendo que a gente tava curiando ali. Ela mostrou, aquela casinha ali e tal. E a gente já gostou, eu já gostei.
do lugar, assim, mesmo sendo isolado, tudo tal, mas a gente já tinha um carrinho, eu falei, pra gente fazer as nossas coisas, tá tranquilo, né? Aí marcamos com o senhor, eu já fiquei com o telefone dele, né? Marquei com ele pra gente vir visitar a casa. Quando a gente veio visitar a casa, gente, eu esperava que ia estar bonitinha e tal, mas eu não esperava que ia ser assim. A coisa mais linda da casa. Eu tenho um vídeo aqui que eu mandei pra minha família, eu vou deixar um pedacinho aqui, passando pra vocês. Mas só um pedacinho, porque depois eu vou fazer o tour da casa, pra vocês verem como a casa tá hoje. E eu fiquei encantada. A casa, quando a gente veio visitar, ainda não tinha terminado 100% a reforma, tava quase terminando. Então tava tudo novinho, assim, sabe? A geladeira com plástico ainda pra gente puxar, assim, tirar. E ele escolheu tudo de muito bom gosto. Ele usou materiais, assim, muito bons. Os eletrodomésticos também muito bom. E a gente ficou encantado pela casa. Tem uma área ali fora, um jardim, tem um quintalzinho e tem tipo uma casinha, que é normal ter aqui nas casas da Espanha, que eles chamam de trasteiro. Então era um lugar ali que é pra gente colocar, armazenar a lenha, ou guardar a bicicleta, guardar coisas assim. Que no momento ali o Igor já teve a ideia, falou, vou fazer meu estúdio ali, minha sala pra eu estudar. E aí conversamos, ele já foi ali conhecendo o Igor também, o Igor falando da família, já foi criando aquela conexão. E aí ele falou, bom, eu aceito alugar pra vocês. Só que ele não sabia que a gente tinha um cachorrinho. Aí ele falou, mas vocês não têm animais, né? A gente falou, a gente tem um cachorrinho e tal. Aí ele ficou meio assim, eu falei, ai meu Deus, vai tudo por água abaixo agora, nesse momento. Porque tem muito disso aqui também, tem muito anúncio, se você for ver, que não se admite mascotas. Não querem animais de estimação porque não quer o animal ali, eles pensam que vai estragar a casa e tal. Mas eu falei, é um cachorro pequenininho, ele não faz xixi nem cocô dentro de casa, ele já é ensinado, só faz fora. Aí ele falou, não, tudo bem, um cachorrinho pequeno não tem problema. E aí ele falou, então tudo bem, se vocês querem alugar, a exigência que eu faço é um mês de depósito, mais um mês do primeiro aluguel e o documento de vocês. E foi simples assim, a gente não pediu nada de contrato de trabalho, não exigiu muita coisa. E falou o valor do aluguel pra gente, que eu fiquei de queixo caído, que eu esperava que ia ser para mais de 500 euros. E nós pagamos 300 euros, mais barato que o apartamento lá do primeiro apartamento que a gente alugou. Então a gente ficou super feliz, assim. Aí ele falou, isso aqui não dá pra mudar agora, porque eu tô terminando a reforma. Aí demorou mais aí um mês e meio, pra ele terminar a reforma. E nós mudamos pra cá no dia 2 de novembro de 2023. Eu lembro que tava uma chuva, já tinha começado o inverno aqui, a gente fez a mudança, assim, no meio da chuva. A mudança que eu digo, assim, é trazer as coisinhas que a gente já tinha, né? Tipo, a louça, alguns eletrodomésticos, nossas roupas, os brinquedos da Cecília, porque a casa veio também toda mobiliada, então 90% do que eu tenho aqui é que já veio com a casa, tipo mesa, sofá, o móvel aqui que põe a TV foi eu que comprei, as camas, tudo, armário que tem aqui na sala, os armários do banheiro, tudo já veio com a casa, tava pronta pra morar mesmo, era só trazer ali os meus itens pessoais. Então eu lembro que esse um mês e meio eu fiquei numa ansiedade, assim, que eu não via a hora de mudar pra cá. E aí às vezes a gente pegava o carro, vinha aqui, dar uma voltinha aqui, ficar olhando a casa e a gente vai morar nessa casa mesmo. E realmente, gente, é uma casinha linda, ela é pequenininha, ela em tamanho assim, ela é menor do que o apartamento, eu acho, porque ela tem só 2 quartos. Externamente ela é maior, porque tem um quintal, tem um trasteiro, tem um jardim. E fica aqui no meio da aldeia, que a gente se sentiu super acolhido pelos vizinhos. A maior parte deles são pessoas mais velhas, né, idosos, mas a gente já criou uma relação ali com eles, uma amizade, e eles são de plantar, como é uma área rural, né, então eles plantam, eles criam galinha, eles trazem ovo da galinha pra gente, traz as coisas que eles plantam, então é um lugar muito gostoso de se viver. Então é isso, hoje eu vou fazer depois o tour, como eu já disse, da casa, mostrar pra vocês. A gente paga 300, hoje ele aumentou um pouquinho, tem acho que um ano ele aumentou um pouquinho, ele falou assim, como a inflação tá subindo, eu vou aumentar um pouquinho o lugar, aumentou pra 320, mas ainda assim tá maravilhoso, pelo lugar que a gente mora, pela casa que a gente mora. A gente tá bem contente.
sobre comprar casa, né? A gente alugou a casa, mas um dia a gente pensa em comprar. A gente gostaria, tal, de comprar, a gente já pensou em comprar essa casa, só que conversando com o proprietário, ele já falou que não vende essa casa, que essa casa é inegociável e que um dia vai vender só quando ele morrer e se os filhos dele, os herdeiros, quiserem vender, vende, mas que ele mesmo não vai vender. Então, comprar essa casa pra gente não é uma realidade agora no momento. A gente já ficou, às vezes de vez em quando a gente fica pesquisando ali no Idealista, vê algumas casas na região que estão em venda, assim, mas a gente ainda não se decidiu por nada, por comprar, até mesmo porque a gente às vezes fica pensando se a gente quer realmente ficar aqui nessa região aqui da Galícia. Não que a gente não goste, a gente gosta daqui, mas tem alguns pontos, né? Que, por exemplo, o clima no inverno é muito duro, é muita chuva, são muitos meses a gente fechado dentro de casa. E a gente sabe que tem outras regiões da Espanha que o clima, mesmo no inverno, é mais ameno, né? Faz frio, mas não é tanta chuva, assim, porque a chuva a gente incomoda demais. A gente não consegue simplesmente se agasalhar e sair. A gente tá chovendo, você tem que ficar dentro de casa, ou no máximo vai num café, num shopping, alguma coisa assim. Então isso, principalmente pra mim, me incomoda bastante. Outra coisa também que eu fico pensando aqui, como a gente mora numa num local de interior, o acesso às coisas é muito difícil. Então tudo a gente tem que fazer de carro, tudo é muito longe. Pra gente que é de São Paulo, falar a verdade, a gente até que não acha tão difícil, porque São Paulo tudo é 1 hora, e com trânsito. E aqui, meia hora, a gente já tá numa cidade maior, sem trânsito, e consegue fazer as coisas. Então, até que isso não é tão pesado. Mas uma coisa que pesa pra mim bastante é que aqui não tem muita diversidade cultural, assim, de pessoas, sabe, de outras regiões, de outras religiões, de outras etnias. E aí eu fico com medo meio de criar as meninas aqui e elas crescerem com a cabeça meio fechada, assim, que eu percebo que as pessoas têm um pouco aqui, essa cabeça um pouco fechada. Até hoje a gente é meio que os estranhos aqui, sabe, por ser os imigrantes, os brasileiros aí de fora. Então eu tenho medo das crianças que não crescerem com essa diversidade. E fora que assim, daqui a pouco a Cecília tá indo pra faculdade, quando a gente piscar o olho ela já tá indo pra faculdade, ela vai ter que mudar daqui de qualquer maneira, depois vai ser a Olivia, e tem que sair daqui, se elas quiserem estudar e trabalhar, ter um trabalho assim mais dentro de uma área que elas estudem. Então, talvez seja, se a gente for pensar em comprar alguma coisa, seja bom a gente pensar num local com mais acessibilidade, talvez em outra região da Espanha com um clima melhor. Então, mas isso é só pensamentos, tá? A gente não decidiu nada. A gente não tem nem deu dinheiro da entrada todo ainda, a gente não é uma coisa que só tá nos planos. Mas é isso, foi dessa maneira que a gente conseguiu nossas casas aqui, o primeiro apartamento e essa casa. Realmente, como eu disse no começo do vídeo, você ser imigrante, conseguir ter sua casa aqui só pra você e pra sua família, realmente é um luxo, gente. Isso eu vejo que é um luxo, porque eu vejo tantas pessoas comentando que chegou aqui, não conseguia, teve que morar num quarto junto com a família durante muito tempo até conseguir um apartamento. Tem gente que não consegue e fica anos morando dessa maneira. Então, realmente, conseguir o seu lugarzinho, assim, só pra você e pra sua família, realmente é um luxo. E eu me sinto muito privilegiada, muito abençoada de ter conseguido essa casa, que é linda. Eu nunca imaginei morar numa casa dessa, acho que é uma das casas mais bonitas que eu já morei na minha vida. E eu cuido dela com muito carinho, com muito amor, como se eu fosse a proprietária, realmente. Eu e o Igor, a gente tá sempre fazendo as manutenções que precisa, cuida de tudo com muito amor. E somos muito felizes morando aqui. E aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Vai ter tour da casa, vai ter tour aqui da aldeia, do lugarzinho que eu moro. Então esperem aí para os próximos vídeos. Se inscreve aqui no canal para me ajudar. Comenta aí o que você quer ver nos próximos vídeos. O que você achou do preço do aluguel? Tá barato, tá caro? Do jeito tá muito barato, né? Mas quem sabe você não acha um aluguel mais barato que esse aqui na Europa? Eu acho difícil, mas comenta aí se vocês morariam num lugar desse, numa região afastada, longe de tudo, mas pagando um aluguel barato e tendo uma casa confortável dessa.
Se inscreve aqui no canal pra me ajudar. Eu tô aí, coloquei uma meta pessoal pra mim mesma. Eu tô aí com 450 inscritos, mais ou menos. Então vamos ver se até meio do ano, até junho, a gente chega nos 1.000 inscritos. Me ajuda aí, hein, gente? Se inscreve aí pra eu chegar nesses 1.000 inscritos. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau!